Vou tirar a minha cara daí, essa cara feia, que ninguém gosta de ver. A pergunta é, apareceu a imagem aí? Deve ter aparecido, né? No meu monitor aqui apareceu. Se tiver alguma questão aí que não estiver funcionando no visual, vocês me falam, viu, gente? Bem, o assunto de hoje é este aí, ó. Lei de Ohm, reta de carga. Lei de Ohm vocês já estão acostumados a aplicar, já tem algum tempo, essa matéria já foi dada lá na teoria, mas a visão que a gente vai mostrar para vocês hoje e na próxima aula é um pouquinho diferente, é uma forma gráfica que a gente utiliza em termos de aplicação de lei de Ohm, usando um recurso chamado reta de carga. Para usar esse recurso, que é muito usado na eletrônica, especificamente em eletrônica analógica, nós temos que montar ou traçar a curva do componente que a gente está considerando estar ligado entre os dois pontos onde eu vou aplicar a lei de Ohm. Normalmente, na solução de problemas, a gente considera a aplicação da lei de Ohm em circuitos lineares, isto é, circuitos constituídos por fontes de tensão e de corrente e resistores apenas. O circuito é chamado de linear porque a variação da corrente em determinado ponto é função da tensão e da resistência. E a resistência do resistor, ela é linear, isto é, ela não varia com a corrente. Qualquer que seja a corrente que a gente faz passar por um resistor, o valor da resistência é a mesma. Porém, existem vários componentes eletrônicos, ou melhor dizendo, existem os outros componentes que geralmente não têm essa característica. Isto é, a resistência dele não é a mesma dependendo da corrente que circula por ele. Às vezes, a própria corrente modifica a resistência. Então, fica difícil aplicar a lei de Ohm direta, assim, dizendo que aquele resistor tem uma resistência tal, eu pego a tensão e divido pela resistência, porque eu não sei o valor da resistência. Ela depende da corrente, e a corrente depende da resistência. Então, é um processo, assim, às vezes, difícil. Tem situações que existem expressões matemáticas complexas para a gente fazer isso, que são expressões que utilizam dados do componente que podem ou não ser fornecidos pelo fabricante. Porém, a maneira mais fácil de usar ou de resolver esse problema é a gente montar a curva característica do componente que eu vou usar. Tem algumas curvas que vêm em manuais, mas é mais recomendável a gente montar, por quê? Porque o manual vai dar uma situação, digamos assim, genérica ou estatística daquele componente. Se aproxima muito da realidade, mas não é a realidade. A realidade é quando você pega o componente, digamos, um diodo, um transistor, um LDR, qualquer componente, e leva lá para o laboratório e, entre aspas, traça a curva característica dele. O que você faz? Você vai aplicar tensão no circuito, monta o circuito com ele, né? Geralmente é uma fonte de tensão em série com a resistência e ele, e varia a corrente que passa por ele, variando ou a fonte de tensão ou a resistência que está em série com ele. E para cada valor de corrente que circular, você verifica a tensão nos terminais do componente. Depois monta o gráfico. Com esse gráfico, você tem, digamos assim, a radiografia do componente. Você sabe como que aqueles componentes se comportam se eu variar a corrente, entendeu? Você pode variar, você pode colocar valores de corrente e saber com certeza qual a tensão que fica nele. Fica preciso, de acordo, né, porque você está com o próprio componente, só que o processo é um pouco enfadonho, você tem que ir lá para o laboratório, ficar variando a corrente, variar a tensão. É o que nós vamos mostrar como faz aqui hoje, e a aula vai ser um pouco enfadonha também por isso. Então, a aula de hoje vai ficar por conta de obter dados de vários componentes, são 8 componentes que nós vamos utilizar aqui hoje,
Depois que a gente fizer isso, vocês vão pegar a folha de tarefa que vocês estarão preenchendo junto comigo agora e desenhar o gráfico de cada componente. Aí vocês poderão usar o programa que vocês quiserem. Pode ser o... Geralmente o pessoal usa o Excel, né? Pode usar o Excel, pode fazer à mão mesmo, você pode pegar um papel e desenhar quadriculado e montar o gráfico. Pode usar o GeoGebra, outro recurso que vocês desejarem utilizar. O importante é fazer o gráfico e saber entender o gráfico. A gente, às vezes, tem dificuldade, principalmente iniciante, de associar valores, né, com o gráfico. Muita gente vê um gráfico e não enxerga nada. Vê uma figura se movimentando na tela de um osciloscópio e não entende o que é aquilo, né? Aquilo é só uma representação gráfica de um efeito, e ele tem que associar esse efeito com aquele gráfico que está ali na frente dele. E na eletrônica é fundamental isso. Muitas vezes, a gente utiliza expressões matemáticas, mas muitas vezes também a gente utiliza gráficos ou formas de onda, etc. Então, estejam em mãos aí com aquela tarefa que eu postei no Moodle para vocês e vamos preencher juntos. O primeiro componente é este aí, gente. Como já disse várias vezes, eu vou funcionar hoje como a extensão de vocês no laboratório. Tipo a mão de vocês. Se vocês querem fazer alguma coisa, o circuito está aí na frente de vocês, eu vou ir fazendo, mas se vocês quiserem mudar alguma coisa, que eu repita, que varie de forma diferente, é só falar que eu faço, certo? Eu sou basicamente uma interface entre você e o laboratório que a gente imagina que é essa figura que está na frente de vocês. E o que está na frente de vocês aqui? É uma fonte de tensão ajustável, um potenciômetro em série, então a corrente vai passar pelo potenciômetro e pelo medidor de corrente e circular por um componente que está debaixo dessa caixa vermelha aí. E tem um voltímetro ligado entre os terminais dela. Por enquanto, eu não vou tirar essa caixa, eu não vou descobrir para vocês, não. Nós vamos obter os valores, e depois eu retiro e mostro. E vou fazer assim para os outros componentes também. Existem duas formas de operar para obter esses dados. Uma é manter a resistência constante e variar a fonte. Outra é deixar a fonte constante e variar a resistência que está em série aqui. Dá na mesma, o que for mais fácil para a gente fazer. Às vezes você não tem a fonte variável no laboratório, aí você usa uma bateria, por exemplo, e coloca um potenciômetro e vai ajustando. Tá? No meu caso, eu vou manter a resistência constante. Eu só coloquei o potenciômetro para lembrar de dizer para vocês que poderia ser dessa forma, uma tensão constante ou resistência variável. Nesse caso, eu estou colocando, veja bem, um potenciômetro de 1K5. Anotem aí. Vocês vão preencher, nós vamos preencher a tabela do item 1, onde está escrito, considerando 4 valores diferentes de fonte de tensão, e preencha a tabela tal, né? Os 4 valores eu vou ajustar aqui na fonte, e para cada valor eu vou fazer as leituras. E os valores que estão sendo sugeridos, poderiam ser outros, mas não importa. Os valores sugeridos são esses que estão lá, começando com 12 volts. Então, eu vou pegar a fonte aqui, ó, e ajustá-la para 12 volts. Fiquem atentos, às vezes eu escorrego aqui, tá? A gente aconteceu algumas vezes. O meu monitor aqui, ele não é de boa qualidade, então, às vezes, eu não vejo direito o número aqui. Bem, está 12 volts aí. Veja bem, entenda o que está acontecendo. Eu tenho uma fonte de 12 volts ligada em série com um resistor de 1K5, em série com componente aqui, que é aquele que eu quero desenhar a curva característica. A curva característica, gente, num processo gráfico, representa o componente. Tá? Guardem isso aí. Ela representa o componente. Vê se você desenhar o símbolo, em circuito você desenha o símbolo. Esse aqui, nesse tipo de análise, você desenha a curva, tá? Específica do componente. Então, observe aí, para essa situação de 12 e 1K5, a corrente que circulou pelo componente é igual a 4,28
E a tensão nos terminais do componente é 5,57. Anotem na tabelinha aí. Agora eu vou lá na fonte e ajustar para o segundo valor, que é 9 volts. Pronto, ajustei para 9. Com 9 volts, a corrente passou a ser 3,21 e a tensão 4,18. Aquele componente lá, quando eu variei a corrente circulante por ele para 3,21, apresentou uma queda de tensão específica dele de 4,18 volts. Entendam dessa forma. O outro valor da tabelinha é 6 volts. Então, vou lá na fonte, ajusto para 6, ajustado. A tensão caiu mais ainda, né? Afinal, eu estou com 6 volts, para 2,78 e a corrente para 2,14. O último valor, né, está sendo sugerido lá, 3 volts. Aí vou lá na fonte mais uma vez, ajusto para 3. 3 volts. Obviamente, a corrente e a tensão, ambos vão diminuir, né? A corrente passou a ser 1,07 mili e a tensão sobre o componente é 1,39. Aí o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer em casa? Vocês vão pegar essa tabelinha e desenhar o gráfico desse resistor. No eixo vertical, que é o eixo da ordenada, não é isso? Você coloca a corrente. E no horizontal, que é a abscissa, você coloca a tensão. Para cada um valor de tensão, você identifica lá no plano cartesiano, lá no gráfico, o valor da corrente, depois traça a linha que vai aparecer lá. Essa linha vai representar esse componente aqui, ó, que é um resistor. Beleza? Resistor também tem curva característica, tá, gente? Qualquer componente tem curva característica. O resistor, geralmente, a gente não usa nos processos gráficos, pelo fato dele ser um componente linear, você já sabe o valor dele. Mas também pode ser usado, como eu vou mostrar para vocês. Tanto faz eu usar um resistor, como a lâmpada, ou qualquer diodo, Zener, qualquer componente eletrônico que tem 2 terminais, o processo de você fazer análise através de reta de carga, que vamos fazer na aula que vem, é o mesmo. Tá? Se dá para diodo, mais ainda para um resistor. Né? Obviamente, o gráfico que vocês vão desenhar para essas medidas aí vai dar uma linha reta. Por que linha reta? Porque ele é um componente linear. O que é um componente linear? Que tem o mesmo valor indiferente da corrente ou da tensão. Você pode variar a corrente e a tensão e aplicar direto a lei de Ohm. Vai dar uma constante. Para qualquer uma dessas tensões medidas aí, pega o valor e faz um teste, divida pela corrente que deu, vai dar o valor do resistor. Isso é uma característica de um componente linear. Agora, vamos ao segundo componente. Aí é a segunda tabelinha que nós vamos preencher. Vamos fazer, como eu disse, 8 situações. Ô, gente, só um segundo, o Chico está no telefone aqui. Ô, Francisco. Ô, Chico, oi, tranquilo? Eu estou com a turma aqui já. Eu estou com a turma aqui em aula, tá? Eu já comecei. Tá. Ô, Chico, brigadão aí, viu? Falou, obrigado. Obrigado. Um abraço, tchau. É isso aí. O Francisco está preocupado lá se a jogada deu certo. Deu certo, né? Está dando certo. Então, vamos lá. Componente 2, o item 3 e uma tabelinha aí. Vou fazer a mesma coisa que fizemos para o caso anterior. Tem um componente aqui que eu não vou dizer ainda quem que ele é, né? E vamos fazer as medidas que estão sendo sugeridas lá na tabelinha. Vamos conferir qual a potencial que eu coloquei. Continuou com 1,5K, anota aí. E vamos ajustar os valores, começando agora com 12 volts. É o que eu falei, é um pouco enfadonho, tá, gente? No laboratório é um ambiente que, para a gente se movimentar nele, às vezes precisa de paciência mesmo, tá? O laboratorista é uma figura.
que tem que ter essa característica de ser paciente. Se a gente é muito afobado ou pouco paciente, a gente costuma fazer estrago no laboratório. Na pior das hipóteses, é lógico, né? Mas normalmente a gente faz medidas precisas, né? Não faz uma análise apurada quando a gente não tem a devida paciência. Bem, coloquei aqui 12 volts, vamos à simulação. A tensão, a corrente, desculpe, é 7,69 mili, né? Você está na escala de 20 mili, e a tensão 0,46. Eu vou ir fazendo agora mais rápido, se vocês me permitem, para 9 volts. A corrente passou para 5,77 e a tensão 0,35. Para 6 volts, a corrente é 3,84 e a tensão 0,23. E a próxima, 3 volts, a corrente é 1,92 e a tensão 0,12. Qual componente que eu pus aqui de baixo? Uma lâmpadazinha, tá? Então, nós estaremos fazendo o quê? Traçando a curva característica de uma lâmpada, simplesmente. Lembrando que se vocês estiverem num laboratório realmente e for verificar a curva característica de uma lâmpada, vocês têm que fazer o seguinte, não fazer as leituras muito rápidas. Você tem que ajustar a tensão, esperar um pouquinho, depois mede. Por quê? Porque a lâmpada, como ela funciona em função da aplicação de calor, né, da produção de calor, quando você aplica uma corrente, para ela gerar aquela quantidade de luz para aquela corrente específica daquela corrente, ela tem que esquentar um pouco. Então, espera ela esquentar, porque à medida que ela vai esquentando, a sua resistência interna vai variando, caso aumentando. E se você pega de cara, você não pega o valor real, tem que esperar um tempo. Geralmente eu espero, quando estou no laboratório, 1 minuto entre cada medida, é suficiente. Vamos ao componente 3 agora. Vou fazer, para variar, a mesmíssima coisa. Então, vamos lá. Começar. Componente 3, acho que os valores são outros. Começa com 30 volts. Vou ajustar a fonte aqui para 30. Então, veja bem, eu estou com um componente que eu não sei qual que é propositadamente encoberto, e estou ligando aqui uma tensão de 30, a resistência, que a gente chama de resistência de carga, que é a resistência do potenciômetro, continua sendo 1,5K. Bem, para 30 volts, a tensão foi 19, a corrente, desculpe, corrente, 19,67 e a tensão 0,48. Veja bem, é uma tensão pequenininha, né? A corrente foi grande. Vou fazer mais rápido um pouquinho agora, porque não precisa de ficar parando muito, não. A não ser que vocês queiram. O próximo valor é 20, ajustei para 20. Para 20, a corrente passou para 13,01 e a tensão 0,47. Detalhe que eu gosto de mostrar para vocês. Antes, quando eu liguei na fonte 30, a corrente foi 19,67 e a tensão foi 0,48. O que eu fiz agora? Eu passei a tensão da fonte para 20, reduzi 10 volts na fonte, e a corrente diminuiu, ela reduziu para 13,01. Mas a tensão passou para 0,47, quer dizer, quase não variou a tensão, não é isso? A tensão era 0,48 com 30 e 0,47 com 20 lá na fonte. A corrente variou bastante, né, de 19 para 13, e a tensão praticamente ficou constante. É uma característica desse componente que está escondido aí. Continuando, então, vamos lá. Vocês já adivinharam qual componente? Fazendo para 10. Não estou com o chat aqui visível, não, tá, gente? Fazendo para 10,
Observe, a corrente, obviamente, caiu bastante, olha lá, 6,36. Só que a tensão caiu por pouco, ficou 0,45. Mais um valor conhecido, também chamado de último valor, 5 volts. A tensão ficou 0,43 e a corrente 3,05. Que componente é esse? Vamos lá. Vou tirar a capinha aqui e vou mostrar para vocês. Esse aqui é um diodo. Diodo. Que tipo de diodo? Aí eu tiro isso aqui e mostro para vocês. É o diodo Zener. O que é um diodo Zener? É um diodo que tem essa característica aí. Só isso. Que característica é essa? Quando você liga o potencial positivo da fonte, olha, compõe o circuito aqui, a um terminal dele, que é esse que está escuro aqui, ó, e o negativo preto, que é o preto da fonte, nessa parte dele que tem uma faixazinha, eu tenho o que a gente chama de polarização direta do diodo. O que é polarização direta? É quando você liga o positivo no anodo, que é este aqui, há um terminal que você chama de anodo, e o negativo o outro terminal você chama de cátodo. Nessa situação, ele conduz normalmente, é o que aconteceu. Né? Ele ficou conduzindo, olha, a corrente era 19, depois foi 13, depois foi 3, depois foi 6, depois foi 3. Se eu tivesse colocado fontes maiores, as correntes seriam maiores ainda. Mas o interessante é que a tensão praticamente não variou lá. Ela variou, passou de reduzindo de 0,48 para 0,43, mas é uma situação desprezível. Nesse caso, a variação de tensão não é o importante. O que é importante é que esse diodo aí, quando você polariza ele diretamente, a corrente varia e ele apresenta uma queda de tensão desprezível. Veja bem, quando eu coloquei 30 volts, a queda de tensão dele foi 0,48. O que é 0,48? Quer dizer, menos de meio volt perto de 30. E fique sabendo que se eu tivesse posto mais, tipo 50, continuaria em torno de 0,40, 0,50, 0,49, 0,50, porque é uma característica dele. Né? Todo diodo, ou quase todo diodo, incluindo o Zener, ele tem essa característica, eles têm essa característica que conduz a corrente normalmente. Idealmente, gente, um diodo, quando ele está nessa situação, ele deveria apresentar uma tensão nos terminais igual a zero. Tá? Idealmente, mas na realidade é muito baixa, muito. Tá? Tem diodo que eu ligo 1000 volts nele, não o Zener, não o Zener, tá, gente? Mas um outro irmão dele, que não tem certas características que eu vou falar daqui a pouco, às vezes eu ligo 1000 volts nele, no circuito, não ele, no circuito, né? A corrente vai ser lá na ordem de amperes, e a tensão chega a 1 volt. Né? Eu posso ligar, às vezes, 1000 volts no circuito e a tensão no componente fica menos de 1 volt. Quer dizer, totalmente desprezível. Né? Tá acompanhando o raciocínio? Essa aula interessante é o raciocínio geral, global, tá, gente? Vamos montando esse raciocínio. Bem, vamos passar para o componente 4. Componente 4 já está aí. Vamos checar aqui o potenciômetro. O potenciômetro agora é 150 ohms. Quer dizer, coloquei em série uma resistência de 150, não mais aquela resistência de 1K5. E vou lá na fonte ajustar os valores. Começando com 30, depois 20, depois 15, depois 10. Eu vou fazendo direto aqui. Eu vou começar do 30. Os 30 volts, olha lá só o que aconteceu. Deu uma corrente negativa, e eu esqueci de mostrar por quê. Esse caso aqui, eu já vou tirar a cobertura e mostrar o que nós temos aqui. Ó. Eu continuo com o mesmo diodo Zener, olha aí. Mesmo diodo Zener. Está aqui o diodo Zener, mesmíssimo. Só que eu fiz uma alteração na polaridade da fonte. O que eu fiz? Eu peguei o negativo agora e, através do
potenciômetro, que agora é 150, eu liguei no anodo. Esse circuito aqui é o circuito de anodo. Então, eu liguei o negativo, guarda bem, no anodo. E o vermelho, que é o positivo, eu liguei ao cátodo, quer dizer, eu inverti a fonte. Quando a gente inverte a fonte, a tensão fica negativa e a corrente também. Tensão negativa e corrente negativa no plano cartesiano significa que vocês vão estar localizados no terceiro quadrante. Veja bem, lembra lá do plano, né? O plano dividido pelas coordenadas, né? Quando as duas coordenadas são negativas, o resultado é no terceiro quadrante, né? Por exemplo, a abscissa, o negativo, fica à esquerda. A ordenada, que é a vertical, negativa, fica para baixo. Então, para baixo à esquerda, terceiro quadrante. Então, o gráfico que vocês vão montar, ele vai ficar, para essa situação, com o diodo Zener polarizado nessa situação, ele fica no terceiro quadrante. Na situação do anterior, que eu chamei de componente 3, ambas eram positivas, então fica no primeiro quadrante. Legal? Bem, então lá, quando eu coloquei 30 volts, vou checar aqui, ó, 30, eu obtive uma corrente negativa de 163,9 e uma tensão negativa de 5,25. Vamos aos outros valores. 20 volts, ajustei para 20, a tensão caiu para 5,23, está aqui, ó, e a corrente para 97,8. Continuando lá, depois eu falo mais um pouquinho. Agora vamos por 15. 15. A corrente passou para menos 64,8 e a tensão para 5,22. Colocando 10, a corrente ficou menos 31,8 e a tensão 5,22. E a 5,20 na minha tabelinha aqui está 5,22. Bem, gente, a conclusão. O diodo Zener polarizado reversamente, tá? Por quê? O anodo está negativo e o cátodo positivo, ele apresenta essa característica que vocês vão desenhar no gráfico. Só que o gráfico de vocês vai mostrar o seguinte, vários valores de corrente, né? No caso aqui, ó, correntes variando entre 31,8 até 163, quer dizer, uma ampla faixa de variações, né? A tensão praticamente não variou. Ela variou, sim, de 5,25 para 5,20, quer dizer, não variou. O que é isso? Eu tenho um componente que, polarizado reversamente, guarda isso, vocês vão usar isso a vida toda. Eu tenho um componente de dois terminais que, polarizado reversamente, ele mantém a tensão constante, indiferente ao valor da corrente. Se eu aumentasse mais essa corrente aí, obviamente aumentando a fonte ou reduzindo o potenciômetro, eu teria, gente, mais corrente e a tensão seria praticamente a mesma. Por quê? Porque o diodo Zener é um estabilizador, ele mantém a tensão estável. Ele é usado em circuitos eletrônicos por causa dessa característica. Ele não é usado na situação anterior que eu mostrei para vocês, não. Para trabalhar com componentes na situação anterior, a gente usa diodo comum. O diodo Zener ele é feito para trabalhar dessa forma aí, é manter uma tensão constante. No caso aqui, esse diodo que eu estou usando aqui no simulador é o nome dele é BZ, B é porque é diodo, Z Zener. E esse X55 é a categoria dele. E tem logo a seguir escrito 5V1. O que é 5V1? 5,1 é um diodo Zener que estabiliza a tensão em 5,1 volts.
Só que isso aí como se diz, é um componente assim, é um dado, digamos assim, estatístico, né? Quando eles fabricam esse componente, eles pegam lá 10 mil componentes e fazem isso que nós fazemos agora com ele, né? Verifica dados e traça a curva característica, e na média dá 5,1, tá? Alguns dá 5,2, alguns dá 5, quase 1, né? Por isso que é bom a gente pegar o componente e fazer, se precisar de mais precisão, exatidão, montar a curva dele próprio, né? Porque o manual ou o fabricante ele dá um número, dá uma especificação assim mais próxima daquilo que está em mãos, né? Que vocês estão em mãos, mas né? Geralmente não coincide 100%. Então, esse é um Gênesis 5,1, que no nosso caso está dando 5,2. Não é importante, muito importante. Esse tipo de diodo é muito usado para estabilizar tensões em fonte de alimentação de sistemas digitais usando a tecnologia TTL. Você sabe que a tensão lá de alimentação daquele circuito geralmente é de 5 volts, né? Aceita-se um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é isso? Trabalha com 5 volts. Dá para fazer um estabilizador bom só com uma fonte de tensão, uma resistência de carga e um diodo Zener. E obtém a tensão nos terminais do diodo. Agora, quando se quer uma garantia de mais estabilidade, aí a gente usa um integrado que já é feito para isso, ou então a gente monta um circuito mais elaborado. Mas se não há tanta necessidade, a gente usa só o diodo Zener. E vocês vão aprender a usar dessa forma lá em eletrônica analógica no segundo ano, a partir do ano que vem. Eu já estou só mostrando o componente para vocês. Não é bem com o objetivo de estar estudando o componente, tá, gente? Mas é o que vamos fazer na aula que vem, que é traçar a reta de carga, ou saber trabalhar com a curva desse componente. Mas não custa aí já adiantando, porque vocês vão aprender a utilizar no que vem. Tá legal? Continuando, então. Mais um componente aqui. Vocês querem ver o componente antes ou depois? Vamos ver antes. Um diodo, cara. Voltou um diodo aqui. Só que esse diodo é diferente, cara. Diodo retificador. O que é um diodo retificador? É um diodo igual ao diodo Zener. É uma coisa, só que ele é feito para ser retificador. O que é retificador? É um diodo usado em circuitos de fonte de alimentação que transforma a tensão alternada em contínua. Tá? E vocês vão entender, começar a entender como é que funciona isso na eletrônica. Não queira entender hoje, não, está um pouquinho cedo, né? Mas conhecendo a característica do componente, a gente já pode adiantar, você já pode ficar pensando nisso. E esse diodo que está aqui, ó, é um diodo de potência alta, é de corrente bem alta. Por que que eu sei? Por causa do invólucro dele, que é metálico. Quando ele é metálico dessa forma, tem vários tipos de metálico. É para corrente mais alta porque ele tem que dissipar o calor. Pelo fato de trabalhar com potência mais alta, corrente mais alta, o que acontece? Ele esquenta muito. E componente eletrônico não pode esquentar. Calor é o maior inimigo de um componente eletrônico, principalmente semicondutor. Então, ele tem que dissipar o calor. O que é dissipar o calor? É pegar o calor que é produzido lá dentro dele, lá na pastilhazinha de semicondutor, e pôr para fora, pôr para o meio ambiente. E isso é feito usando um sistema de arrefecimento próprio, né? No caso, nesse caso aqui, principalmente, é pelo invólucro metálico. Ele garante que ele esfria mais rápido. O calor produzido sai do componente com mais facilidade. Bem, então vamos continuar aí. Eu estou com componente 5, vamos lá na tabelinha. Vamos checar qual que é a resistência que eu pus em série. 1K5, observe que eu liguei o vermelho, o positivo, no anodo. Então, eu estou com a polarização direta do diodo. Tá? Então, veja bem, eu vou traçar a curva do componente no primeiro quadrante. E vamos colocar 30, 20, 10 e 5. E fazer de novo a mesma coisa. Vocês estão vendo a que eu falei, essa aí da paciência, né? Eu sou paciente, acho que paciente é uma virtude que a gente não pode abrir mão dela, não. Então, vamos lá. Aí, ó, os 30 volts, a tensão no diodo foi 0,64, tensão que a gente chama de tensão direta do diodo, tá? Porque está polarizado diretamente, e a corrente 19,56. Podia ser maior, tá, gente?
diodo retificador desse porte aqui, ó, eu posso pôr uma resistência bem baixinha aqui, essa corrente chegar até amperes, que ele não vai queimar. E aí vocês vão ver que a tensão aqui vai ser bem, bem baixinha ainda. Mas eu não quero fazer isso, não há necessidade, porque eu quero valores que possibilitem a vocês desenhar o gráfico sem ter dificuldade de ficar fazendo milagre lá com as escalas. Então, continuando, 20 volts, a corrente passou para 12,91 e a tensão 0,62. Para 10, a corrente 6,28 e a tensão 0,57. E, finalmente, para 5 volts, a corrente 2,98 e a tensão 0,52. Parecido com o diodo Zener, né, gente? Quando estava polarizado diretamente, né? Eu fico variando a corrente numa ampla faixa e a tensão é sempre baixinha, né? Sempre baixinha e não varia muito. Conclusivamente, né, vocês podem pensar o seguinte, que um diodo retificador, quando polarizado diretamente, ele apresenta uma queda de tensão na ordem, quando a corrente é maior, na ordem de 0,6, 0,7. Veja bem a primeira medida que nós fizemos. A corrente foi 19,56 e a tensão foi 0,64. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, vocês não precisam anotar isso aqui aí, não. Eu vou colocar um potenciômetro menor, tá? Esse aqui dá 100% de 15, eu vou ficar variando ele aqui. O que está acontecendo com a corrente? Primeiro eu vou aumentar a tensão, eu esqueci de fazer isso, vou pôr 30 volts de novo. Eu quero forçar a barra, só para vocês verem o que vai acontecer. Pus a tensão alta, eu vou pôr uma escala maior aqui, ó. Vocês verem que eu posso aumentar a tensão na corrente, eu vou aumentar a corrente, obviamente, diminuindo a resistência, já que eu não posso aumentar mais a tensão, porque eu já pus 30. Olha só a corrente lá. Veja lá que está aumentando. Olha a tensão. Continua baixinha. Eu já cheguei a mais de 200 miliamperes, porque a escala aqui é 200, com 167 a tensão é 0,78. Eu podia aumentar aqui se eu tivesse tempo para isso. Era só mudar a escala aqui para 10 amperes. Eu iria aumentando essa corrente quanto puder. Esse diodo do simulador não ia queimar, é lógico, né? E a tensão ficaria sempre nessa faixa. Então, quando vocês forem usar um diodo em um circuito polarizado diretamente, vocês podem, se não for necessário muita exatidão, que na maioria dos casos não precisa, considerar um valor típico de tensão sobre ele. Esse valor típico, para o caso do diodo mais usado, que é o diodo de silício, é 0,7. Tá? Por quê? Estatisticamente é o valor que mais se aproxima, né? Então, qualquer diodo vai ter um valor para qualquer corrente um pouco maior ou um pouco menor que 0,7. Aí usa 0,7, não dá muito erro no cálculo, ou o erro que der no cálculo, ele não é prejudicial. Vocês devem lembrar que quando vocês quiserem fazer com mais exatidão, com mais garantia, aí você tem que fazer o valor, colocar os valores reais. Os valores reais você só consegue através da curva característica e da reta de carga, que nós vamos mostrar como é que faz. Bem, continuando o nosso, digamos, passeio, desculpe aí, meu relógio aqui está marcando 10h20, é isso mesmo, né? Está acabando a aula, tem que andar depressa. Vou segurar vocês mais um minutinho de castigo aí. Então, vamos lá. Componente 6, a tabelinha. Pede para pôr 30, 20, 10, 5. E o potenciômetro voltou para 1K5, beleza? Agora, eu já vou tirar aqui os elementos para já ir comentando.
O diodo é o mesmo? É o mesmo, só que agora eu polarizei ele reversamente, olha bem. Eu peguei o negativo agora e liguei ao anodo. E o positivo que estava no anodo, eu estou ligando agora ao cátodo. Quer dizer, do mesmo jeito que eu fiz com o diodo Zener, eu estou polarizando ele reversamente. Agora, você vai ver a diferença de polarizar um diodo retificador reversamente em relação ao diodo Zener, tá? Vamos lá. Simulando. Essa é uma forma, é uma prática que vocês, é uma conclusão que vocês vão usar, porque ela é extremamente importante na eletro, né? É a cereja do bolo. A coisa mais básica que tem, mais comum. É essa aí, ó. O que é que eu fiz? Liguei o negativo ao anodo do diodo retificador e o positivo ao cátodo. Polarizei ele reversamente. Qual que é o valor da corrente? Bem, eu pus 30 volts aqui. Deveria ter uma corrente, né? Houve, não, cara, não há corrente. Então, na escala de 200 miliamperes, que é a escala que eu estou usando, aliás, cheguei a usar até de 20 também, né? Vou pôr na de 200, depois eu reduzo lá para explicar uma coisinha. Bem, eu estou considerando na escala de 200 mil que a corrente deu zero. E a tensão? Menos 24. Deixa eu só conferir um negócio aqui. Mudou o valor aqui, ó. Eu tinha colocado 30, eu não sei por que que ele caiu, mas tudo bem, acontece. Voltando lá. A corrente foi zero, eu estou na primeira coluna lá, tensão 30 volts, corrente zero, e a tensão no dispositivo 30, ou menos 30. É menos porque quando a gente inverte a fonte, é só jogado lá para o terceiro quadrante, né? Corrente negativa e tensão negativa. O interessante é vocês observarem o seguinte, com a polarização reversa, ele não conduz corrente, cara. Se ele não conduz, não há queda de tensão na resistência que está em série com ele. Se não há queda de tensão, você sabe muito bem, a tensão fica toda no componente, né? Portanto, 30 volts. E isso vai acontecer para todos os valores que eu colocar aqui. Observe que, ó, vou pôr 20 agora. 20, olha lá, continua corrente zero e a tensão 20 lá nele. Vou pôr 10. Continua zero de corrente e 10 nele, ou menos 10, né? 5, olha lá, zero de corrente e uma tensão de 5. O que que a gente conclui? Que quando ele está polarizado reversamente, ele é um circuito aberto, ele funciona como uma chave aberta. Por isso que a gente usa o diodo em chaveamento. Ele não deixa passar corrente na polarização reversa. E na polarização direta, ele deixa. Veja bem, compara bem, na polarização direta, que é o caso anterior que nós vimos, ele apresentava uma quedinha de tensão 0,7. E a corrente? E a corrente é o que o circuito demandasse lá, e ela ia depender de quê? Da tensão que eu apliquei e da resistência do circuito. Lá no diodo fica 0,7, quer dizer, eu pus 0,7 um valor médio, né? Pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, vou arredondar para 0,7, né? Que é um valor desprezível. Então, se você tem um componente que a tensão nele é desprezível, e você varia a fonte, a corrente acompanha a variação da fonte, o diodo não interfere na corrente, ele funciona com a chave fechada. Se a tensão nele fosse zero, seria uma chave ideal, né? Mas ele é uma chave de boa qualidade, já que a tensão é sempre baixa. Você não vai, né? Normalmente a gente usa diodos, retificadores, em situações que as tensões são altas, né? Normalmente acima de 20 volts, até 1000 volts, por exemplo. Entendeu? A corrente pode variar de alguns miliamperes até dezenas de amperes, dependendo do circuito. Tem diodo retificador até, digamos, 5.000 amperes. Tá certo? 5.000 amperes é muita corrente, né? Você pode variar a corrente nele lá de 0 a 5.000 amperes, lá no circuito no qual ele está, que a tensão sobre ele fica sempre baixinha, gente, né? Talvez chegue até, digamos, 1,5, 2 volts para essas situações, mas a corrente é 5.000 amperes. 5.000 amperes mata. Se uma pessoa tomar um choque de 5.000 amperes, até a alma dele morre. É muita corrente, tá?
Mas o típico, normalmente, na eletrônica, é de 1 ampere para baixo. Aí a tensão é 0,7 e a corrente é essa que eu falei. Tá legal? Ora, na polarização reversa, ele funciona como chave aberta, como vocês estão vendo aí na frente. Ele não deixa passar corrente. Na realidade, passa uma corrente. E eu vou mostrar aqui agora, reduzindo a escala. Eu vou reduzir a escala, vocês vão ver que vai ter uma correntinha lá. Vou pôr na escala mais baixa. Está na escala de microampere. Está com 6,7 microampere. Isso acontece realmente na prática. O simulador aqui, ele é bastante, digamos, fiel à situação que ele está simulando, porque ele podia pôr zero aqui para nós e dizer, está polarizado reversamente, não tem corrente, mas tem, sempre tem, tá? Por quê? Porque o componente não está aberto, não tem um vácuo nos terminais dele, entre os terminais dele, tem elementos físicos ali. No caso do diodo, existe nele lá uma junção, né, que vocês vão estudar muito detalhadamente no segundo ano, e quando você pega essa junção e polariza reversamente, ela deixa passar uma corrente pequenininha chamada corrente de fuga. Ela é de fuga por quê? Porque ela não é uma corrente proposital, né? Está fugindo, digamos assim, está conseguindo conduzir, porque eu queria que ela fosse zero, porque eu queria que a chave ficasse aberta de fato. Mas tem essa correntezinha, tá? Na ordem de micro ou às vezes nanoampere, dependendo da situação. Então, quando ele está polarizado reversamente, na maioria dos casos, considera isso aqui, ó, corrente é zero e pronto. O que é 6 micro num circuito retificador? Né? Um circuito que trabalha com mili ou ampere, o que importa é micro? Não importa. Tá? Bem, então, continuando, vamos passar para o próximo componente, componente 7. Componente 7 eu vou tirar aqui porque tem que explicar uma coisinha. O componente 7 chega no 8, tá, gente? Fica tranquilo aí. Vocês já estão dormindo, aguenta mais um pouquinho. Nós vamos obter dados para desenhar a curva característica desse componente, ó, que nós já falamos sobre ele. Vocês lembram? É um LDR, Light Dependent Resistor, isto é, resistor dependente da luz. Quer dizer, esse resistor aqui, ó, ele é um resistor cuja resistência, o valor ômico dele, da resistência dele, depende da quantidade de luz. Aí, quando eu for traçar a curva característica dele, eu não posso variar a luz, porque se eu ajusto a fonte e a corrente para uma luz, depois mudo a luz, então, quando vocês forem traçar a curva dele no laboratório, ele tem que estar numa situação que a quantidade de luz aplicada seja considerada constante. Eu já fiz muita experiência com esse dispositivo no laboratório, eu mantinha a quantidade de luz constante, mas às vezes, só de eu sair da minha posição, eu agia, eu atuava na luz refletida sobre ele, já alterava o volume. Tá? Então, para traçar a curva característica, tem que ser no ambiente controlado. Aliás, toda curva característica de qualquer componente é bom que situações físicas que poderiam interferir em alguma coisa na resistência daquele componente, elas têm que ser mantidas constantes. Né? No caso do resistor, por exemplo, que é o primeiro item, eu devo manter a temperatura constante, garantir, porque o resistor é sensível. Não muito, mas ele é sensível à temperatura. Né? E o diodo também manter a temperatura constante, seja zero ou qualquer. O LDR manter a temperatura constante, mas principalmente a luz. Veja um detalhe aqui, ó. Eu vou colocar para simular e mostrar um detalhe para vocês. Aqui está o LDR. Quando eu mudo a quantidade de luz sobre ele, aqui, ó, eu ajustei para 1000 lux. 1000 lux é uma quantidade de luz assim, quase equivalente ao que está aqui na meu quarto aqui. É um pouco mais claro, tá? É muito claro. 1000 lux é muito claro. Com muito claro, com uma quantidade de luz boa sobre ele, a resistência dele ficou sendo 400 ohms, está escrito 400 ohms. Mas se eu reduzir a quantidade de luz, olha o que está acontecendo com a resistência, olha lá. Deixa eu ajustar aqui, ó. Ela vai aumentar, uma hora ela vai começar a aumentar. Olha lá, já aumentou. Ela já estava muito baixa, gente. Esse componente, seguinte, quando chega na faixa de resistências muito baixa,
Eu posso variar um pouco a luz, que a resistência praticamente não varia. Depois ela entra numa faixa que, se eu variar um pouquinho a luz, a resistência varia muito, não é uma relação linear. Aqui, ó, com 1.000 lux, por exemplo, foi 400 ohms. Para 950, continua 400. 925, continua 400. 900, 400. Mas 875 já passou para 4K, lá. Aumentou mais de 10 vezes. Então, já chegou na outra região dele. Já está com 32K. Se eu diminuir até o escuro, né, o escurinho lá, ó, pô, o escurinho aqui, ó, por 10 lux. 10 lux nem é penumbra, né? Escuro mesmo. Passou para quanto? 10 mega. E dá até mais ainda, tá? Dependendo do componente. Mas vamos fazer essa experiência com 1.000 lux. Eu garanti que vai ficar 1.000 lux lá, tá? Então, vocês vão escrever aí, ó, o LDR, a curva que vocês vão traçar dele é para a situação de 1.000 lux. Quando vocês forem representar isso no gráfico, você coloca lá aquele símbolo do arroba, né, que a gente usa, o arroba. O arroba nos gráficos indica que é a condição. Então, coloca lá arroba 4.000 lux. Quer dizer, a curva está sendo traçada para a condição de um iluminamento de 1.000 lux. Então, vamos ao preenchimento da tabela. O resistor que está em série aqui é 1K5, e as tensões são as mesmas. Começa com 30. 30 volts, pronto. Os 30. A corrente foi, só conferindo aqui, deve ter mudado esse valor aqui. Não sei por que muda. Esse simulador gosta de brincar comigo. Pronto, agora deu 30. Vou conferir mais uma vez aqui. Desculpe, estou achando que não está 30 certinho. Não, não está. Oi. Fica 30 aí, cara. Não muda mais, não. Pronto, 30. Com 30, deu 15,78 a corrente e a tensão 6,31. Vou fazer mais rápido agora. Para 20, 10,52, mili e 4,21 volt. Para 10, 5,26 mili e 2,10 volts. Para 5, 2,73 mili e 1,05 volts. Anotaram? Vamos ao próximo, conhecido como último. Depois eu tiro a tampa aí. Vamos lá. Tabelinha. O resistor continua 1K5, viu, gente? 1K5. Os valores continuam sendo os mesmos. 30, 10, 20. Vamos lá. Como eu disse que ser enfadonho, né? Não podia deixar de ser enfadonho. Né? Tá lá. Corrente 17,5, tensão 3,74 para a primeira medição, para a tensão 1. Para a tensão 2, que é 20, que são 20 volts, 11,50 mili e 2,74 volts. Para 10, 5,51 mili e 1,73 volts. E, finalmente, 5 volts, 2,52 mili. Tem alguma coisa aqui, peraí. Não conferiu com o meu, não, mas tudo bem. 1,20, não deu certo. É 1,21 volts nos terminais dele e
2,52 miliamperes. Aí eu vou descortinar o componente, vocês vão verificar que é um LED. O que é um LED? É um diodo, só que ele tem uma constituição física diferente e o material é específico. Não sei se nós já comentamos, se o professor Chico já comentou com você, mas o LED, ele é um diodo comum e a lente, o invólucro dele, ele é transparente ou de uma cor que ajuda a evidenciar melhor a luz, a cor da luz que ele produz. Agora, lá dentro tem uma junção, tem um semicondutor. E o semicondutor utilizado é tal que a luz que ele emite tem uma coloração. Nós sabemos que qualquer diodo, seja LED, Zener, ou qualquer junção eletrônica, quando passa corrente, ela emite uma radiação. Por quê? Porque quando você aplica energia ao elétron, você faz ele passar para uma camada mais externa, ao voltar para a sua camada natural, que é uma lei física, né? Todo corpo tende à sua situação original. Então, quando ele volta para a sua camada original, ele devolve aquela energia extra que ele recebeu. Só que ele tem uma característica: a energia extra que ele recebeu ao ser devolvida é feita em forma de uma radiação, de uma onda eletromagnética. Isto é uma onda com uma determinada frequência. E a frequência depende da posição que ele está e para qual ele foi e para qual ele volta. Quer dizer, depende da quantidade de energia que ele possui naturalmente e o que ele recebeu para sair para voltar. E essa quantidade de energia, aliás, essa radiação, desculpe, tem uma frequência, isto é, ela, ela produz efeitos que dependem da frequência, melhor dizendo. Uma frequência tal produz um efeito, uma frequência diferente produz outro efeito. A nossa visão, ela é sensível a uma faixa de frequências, chamada região visível. Então, se a frequência for X lá, digamos, a frequência for X, quando a gente vê aquilo, quando aquela luzinha emitida e vem incide no nosso olho, o que acontece? Você vai codificar aquilo, você vai mandar para o seu cérebro, quer dizer, seu olho manda para o seu cérebro uma informação daquela frequência. E o cérebro entende aquilo, representa aquilo como uma luz. Quer dizer, você vai enxergar uma luz. A luz que você está enxergando é o retorno, é a informação que o cérebro está dizendo para você, a forma dele dizer para você que aquela frequência que você recebeu é X. Se fosse amarelo, seria a outra frequência, se fosse verde. Qualquer frequência, o seu olho, ao receber, informa para o cérebro que codifica em termos de luz. Existem frequências que o cérebro, que o olho, aliás, não manda informação, ou que o cérebro não identifica. Isso depende da nossa evolução, né? E a nossa evolução, desde que existe gente nesse planeta, ela aconteceu numa situação que nós estávamos submetidos à luz solar. E a luz solar tem essas frequências. Por isso que a gente enxerga essas luzes todas que tem por aí. O LED, então, é aquele dispositivo que emite, quando passa a corrente por ele, uma onda eletromagnética, quer dizer, uma luz visível. Né? Pode ser invisível também. O LED infravermelho, por exemplo, ele é igual ao LED vermelho, só que a frequência que ele emite está na faixa do infravermelho. E o infravermelho a gente não enxerga, o nosso olho não enxerga, mas pode ter um animal que enxergue, né? Ou outro dispositivo que seja sensível ao infravermelho. Por exemplo, um controle remoto que tem um LED infravermelho, ele tem um sensor lá nele que é sensível ao infravermelho. Nós não somos, eu não enxergo o infravermelho do controle remoto, mas a televisão enxerga. Então, quando você manda informação através da luz infravermelha para o seu televisor, via controle remoto, é isso que está acontecendo. O televisor está funcionando igual ao seu olho, só que ele enxerga o infravermelho e você não enxerga, entende? E tem outras cores que a gente não enxerga. Ondas eletromagnéticas na faixa desde o zero até o infinito, né? Raios cósmicos, por exemplo, a frequência é quase infinita, né? Bem, isso é só uma complementação, tá, gente? Então, é isso aí.
O que importa é que vocês vão traçar a curva do LED. Na aula eu explico mais alguns detalhes aqui relativos a isso. Só para ilustrar, tem aqui, ó, pesquisei na internet, coloquei aqui uma aplicação do LED comum hoje em dia, que é a lâmpada, né? É sempre bom chamar a atenção que hoje em dia, no nosso país, não é permitida iluminação residencial, e acho que até comercial também, usando lâmpadas de filamento, porque elas consomem muita energia, né? E são construídas lâmpadas dessa forma, cara. Certo que o receptáculo, você liga isso lá na tomada, né, a tensão elétrica é lá, digamos, 127 aplicada nesse circuitinho que fica dentro da lâmpada, que é um conversor. Esse conversor simplesmente vai pegar uma tensão alternada e transformar numa tensão contínua. E vai ligar aos LEDs que tem dentro da lâmpada, que é os LEDs. Fica nessa plaquinha aqui, cada coisinha dessa aqui ó, é um LED. Tem um monte de LED lá em série. Aí quando você liga lá na tomada, para passar corrente contínua neles, ele vai acender, eles vão acender. E eles estão dentro de um bulbo, né? E esse bulbo tem um elemento que ainda é, melhora, há uma difusão, né, para você não enxergar os LEDinhos, mas difunde e amplifica um pouco a luz, né, através da ação do gás que tem lá dentro. Tranquilo? Vamos fechar nossa aula, já comi aí, já tem 1 hora, já peguei, já tomei de vocês 10 minutos de aula. Ô, Marcos, apareceu a cara aí, né? Deixa eu parar a gravação. Parece que tá com a câmera desligada, vou até conseguir mexer no